assim fica bom. Voltei para recomeçar a gravar aqui novamente. E a decisão de voltar a gravar foi porque eu falei que iria gravar esse vídeo para falar de uma forma mais detalhada sobre o fato de eu não ter ficado nem um pouco bem depois que meu filho nasceu, que eu tive muitas e muitas crises de ansiedade, palpitação, até eu decidir procurar ajuda e começar a tomar medicação, remedinho mesmo. A ideia desse vídeo é fazer ele de uma forma mais completa, como eu disse, sem cortes, sem edição, aqui, falando realmente tudo para vocês. E quem vai assistir é quem se interessa pelo assunto e quer realmente saber. Então, começamos por... depois eu vou fazer um outro vídeo para contar realmente como foi meu parto e meu pós-parto. Vocês sabem que eu fui quase de arrasta para cima mesmo, né? 2 vezes, por sinal, não bastou uma, foi quase 2. E foi muito difícil tudo que eu passei. Eu demorei meses para começar realmente a processar isso, a pensar nisso, a pensar que eu poderia realmente não estar aqui hoje. Trabalhar isso internamente, e com certeza isso também colaborou para o fato de eu não ter ficado bem no começo, né? Além de, primeiro e segundo mês, eu fiquei com uma anemia muito profunda, mesmo, né, toda a parte do hospital, também tomei ferro na veia, etc. Mas mesmo assim eu fiquei com uma anemia profunda que foi difícil de reestabelecer, mas quando eu tenho alguma coisa, isso até é uma característica minha mesmo, eu fico muito determinada, eu como realmente tudo aquilo que precisa comer, tudo aquilo que precisa tomar, faço exatamente tudo certinho para melhorar muito, muito rápido. Eu continuei amamentando meu filho, na verdade eu nunca parei de amamentar meu filho, mesmo passando por todas aquelas situações que eu passei no meu pós-parto. E isso também, com certeza, foi algo que colaborou para esse puerpério ser tão tenso assim, porque eu estava anêmica, estava super fraca, super debilitada, e a amamentação exclusiva, principalmente nos primeiros meses, é uma demanda muito intensa, muito, muito intensa. Então, com certeza, isso também não ficou bem aqui dentro. E depois eu quero fazer um outro vídeo para falar da amamentação, porque eu tenho muitas questões para expor aqui sobre a minha amamentação, sobre a minha experiência. Bom, falando daí de tudo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de silêncio. Apesar de eu ser comunicativa, falar pra caramba, eu gosto muito de silêncio. Eu não sou uma pessoa musical, aquela pessoa que, sabe, tipo, tudo na vida faz com música. Nossa, zero. Muito pelo contrário. Eu faço muitas coisas em silêncio absoluto. Então, a partir do momento que meu filho nasceu, um bebezinho que chora muito no começo. Meu filho teve muita disquesia, muita cólica, muito problema com gases, com pum, que era uma coisa que eu não sabia também. A criança nasce sem fazer pum, gente. Ninguém te informa sobre isso, né? Então ele chorava muito, e o choro por toda a parte hormonal que estava ali acontecendo comigo, toda a parte mental que eu estava, ele entrava na minha cabeça e me atordoava. E o fato do choro dele me atordoar me fazia me sentir muito mal, porque parecia que era como se, ai meu Deus, eu não tô gostando do meu filho, ai nossa, por que ele tá me incomodando tanto? E, na verdade não era ele que estava me incomodando, era toda aquela situação que eu não estava conseguindo ter discernimento e controle mesmo. Eu ensinei meu filho a dormir bem, então ele aprendeu a dormir bem a partir dos 3 meses de idade. Também posso fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que é um tema que vocês querem muito. Mas, mesmo ele dormindo muito, muito bem, eu passava noites e noites em claro, com medo dele chorar. Então, o choro dele, além de me atordoar, me dava medo. Eu não queria que ele chorasse, que parecia que algo muito ruim estava acontecendo, ou que eu não estava sendo uma boa mãe. Por sinal, ele agora deu um grito. Então, essa parte me deixava com muitas e muitas crises de ansiedade. Eu cheguei realmente ao ponto de ficar uma semana inteira acordada, de ter que pedir pra minha mãe vir pra cá, porque eu tava no ápice de um estresse, de uma ansiedade, de uma angústia
surreal. Eu não fiquei bem mesmo, eu fiquei muito louca, eu brinco. Só que tudo isso, eu ter quase ido de arrasta pra cima, a amamentação, a parte do choro, de eu não saber lidar, a parte de eu ser mãe pela primeira vez e não saber absolutamente nada, porque eu não fui uma pessoa que super pesquisou sobre a maternidade, eu não fui uma pessoa que sempre quis ser mãe, que tem esse negócio dentro, né? Então vive a maternidade com toda a intensidade, plenitude que existe. Muito pelo contrário, eu sempre, e essa com certeza é uma das grandes questões que me gerou tudo isso, eu sempre gostei da Samantha que eu sempre fui. Eu não tinha nenhum problema com a Samantha que eu era antes de ser mãe, e o meu maior medo era eu deixar de ser essa Samantha e me transformar numa outra Samantha que eu não conhecia. E que eu nem sabia se eu ia gostar, né? Então, até antes, né, durante toda a minha gestação e antes, eu fiz uma terapia intensiva para falar sobre esse assunto, porque eu tinha muito medo de deixar de fazer as coisas que eu gosto. Isso é um tema para um outro vídeo, mas é um tema muito bom, por sinal. Mas tudo isso me gerou muita ansiedade, muita angústia, muito medo durante esses meses, primeiros meses de puerpério. Não sei se eu cheguei a ter uma depressão pós-parto, até porque eu não passei por uma análise para falar isso, ou um baby blues da vida, mas não foi nem um pouco fácil lidar com a minha cabeça mesmo durante esses meses. E daí, depois, no quinto mês, foi o pior mês, assim, pior mês do meu puerpério. Do quarto para o quinto mês, aconteceu um episódio de um... Eu recebi um e-mail do meu congresso, né, do meu conselho, de um processo que eu ia ter que responder por uma denúncia que foi feita da minha página no meu Instagram, de uma foto, gente, que eu estava grávida, com um copo de suco na mão. Assim, surreal. E daí pegaram meu Instagram inteiro, deslincharam meu Instagram inteiro, até, tipo, 2022, assim, sabe? E eu, na minha cabeça, se fosse hoje, eu ia, tipo, ligar nada. Eu ia falar, foda-se, desculpa a palavra. Mas eu ia falar, foda-se. Só que na hora que eu tava naquele momento muito pesado de puerpério, aquilo me bateu tão errado, mas tão errado, que eu simplesmente entrei de cabeça num abismo, assim. Porque na minha cabeça eu falava, cara, eu tava grávida e agora eu tô com um recém-nascido no colo. Como pode existir um ser humano que consegue fazer uma denúncia perante essa minha situação, essa minha fase? Tipo assim, na minha cabeça era tipo uma maldade que eu falava, cara, não é possível que existe ser humanos assim, sabe assim? Óbvio que existe, não é piores do que esse, mas então aquilo me pegou muito errado. E daí, no quinto mês, eu fui na minha médica. Ah, detalhe, com 2 meses, eu fiquei com tanto trauma do meu parto, do meu pós-parto, que com 2 meses eu coloquei DIU. De medo de engravidar. Sendo que, óbvio, existe uma dificuldade, né? A partir do sexto mês, que a mulher tem um pouco mais facilidade, mas eu tava amamentando, mas mesmo assim, gente, eu coloquei DIU de tanto medo que eu tinha. E no quinto mês eu fui na minha médica de novo para, né, exames, rever e etc. E daí eu falei com ela e daí a gente decidiu por essa procura médica no sentido de medicação mesmo. E eu comecei a tomar medicação para ansiedade, remédio mesmo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque não foi remédio natural, não foi floral, não foi homeopático, não foi a energia não sei das quantas, sabe essas coisas, natureba? Gente, não foi nada natureba. Por quê? Porque eu não estava bem mentalmente, eu estava doente mesmo mentalmente. Quando a gente está doente, a gente procura uma medicação para isso. Eu sei que tem muita gente que tem críticas à medicina tradicional, ocidental, mas eu não tenho. Essa é a verdade. Muito pelo contrário, toda a minha aplicação clínica é baseada em ciência. Então, eu tenho muito respaldo para falar sobre isso. Eu sei que tem esse negócio da indústria farmacêutica, mas a indústria do mundo natural também ganha milhões também, bilhões. Então, né, isso é um tema para outro assunto, se a gente quiser entrar nisso. Mas, resumindo, eu comecei a tomar medicação. Nas 2 primeiras semanas de medicação, eu fiquei muito enjoada, e depois eu comecei a ter uma melhora significativa. Eu ainda tomo medicação, porque eu ainda não me sinto pronta para tirar essa medicação. A minha ideia é começar a fazer um desmame, né, uma retirada de medicação só no meio do ano que vem.
para passar realmente por todo esse processo de maternidade e conseguir passar de uma forma um pouco mais controlada e leve. E eu quis gravar no Instagram e falar sobre isso, por quê? Porque eu vejo muito preconceito sobre medicação, psiquiatra, de modo geral. As pessoas têm muito preconceito mesmo com o fato de tomar uma medicação, sendo que é uma medicação que você vai usar por um tempo para um tratamento. Ponto. E eu quis expor isso porque precisamos falar que a maternidade não é tão brilho e luz o tempo inteiro, como nada na vida, né? Como nada na vida. Eu amo meu filho, foi a melhor coisa, assim, do mundo. Ele é a coisa mais gostosa da face da terra. Eu me encontro cada vez mais como mãe, cada vez mais esse amor cresce mesmo, é uma coisa bizarra e realmente é real. Mas eu acho que a gente enfeita muito a maternidade ainda, sabe? Então eu quis expor esse lado para mostrar para as pessoas que sim, existe fragilidade, existe medo, existe ansiedade e existe como você atravessar esse processo todo que você está passando, que é procurando um médico capacitado, fazendo terapia com um psicólogo, não procurando coach, não procurando profissionais não gabaritados para isso e tomando medicação se for necessário por recomendação médica. E ponto final. É isso. Parece simples, não é simples, mas é mais simples do que a gente imagina. Então eu quis gravar isso. E aqui eu tô contando de uma forma um pouco mais ampla, para vocês entenderem um pouco porque eu tomei essa decisão e eu tô muito tranquila com essa decisão. Foi a melhor decisão que eu tomei. Na verdade, eu me arrependo de não ter começado a tomar medicação antes. Teria sido muito mais fácil passar por tudo isso. E é isso, gente. Gostaram? Me conta se vocês gostaram, porque daí eu venho trazer mais assuntos compridinhos, assim, longos, como se fosse um bate-papo aqui em casa. Tá bom? Beijo!